Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por nos deixar adentrar em sua casa através da Rede Brasil. Que o nosso Deus abençoe a você e toda a sua família através desta programação. Hoje estudaremos a 10ª lição deste trimestre com o tema Precisamos de Vigilância Espiritual. Essa lição tratará da parábola dos dois servos, registrada em 2 evangelhos sinóticos, o de Mateus e o de Lucas. Destacaremos nesta narrativa o seu contexto e o seu objetivo. Veremos quais os personagens que a compõem e o que eles significam. Pontuaremos a palavra-chave desta parábola, que é a vigilância, e concluiremos pontuando pelo menos 3 motivos pelos quais devemos vigiar para aguardar a vinda do Senhor. Se você deseja aprender sobre este assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. A verdade prática nos diz, mesmo com oração, a ausência de vigilância é terreno propício para que a tentação encontre brechas e nos conduza à derrota espiritual. O objetivo geral de nossa lição é conscientizar a respeito da necessidade de vigilância espiritual. Os objetivos específicos para a lição de hoje são 3. Primeiro, interpretar a parábola dos dois servos. Segundo, reafirmar a necessidade de se ter vigilância. E terceiro, valorizar o exercício do discernimento. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Mateus, no capítulo 24, versículos 45 ao 51. Acompanhe conosco. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Para comentar a nossa lição de hoje, contamos com a participação do evangelista Valber Gustavo, ele que é coordenador da área 42, coopera com o nosso pastor aqui na área 42. Pai do seu irmão Valber. Paz do Senhor, pastor. E também nos dá a honra de estar conosco, né, o evangelista Sérgio Jeremias, que também coopera com o nosso pastor na área 33. A paz do seu irmão Sérgio. Paz do Senhor, pastor Nadir Jackson. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 10, que tem como título Precisamos de Vigilância Espiritual. Né? Na lição passada, estudamos sobre a indiferença espiritual, né? E aprendemos ali, né, que a indiferença espiritual é muitas vezes pior do que a frieza espiritual. Né? O apóstolo próprio João, escrevendo em Apocalipse, né, o Senhor Jesus destina a carta à igreja em Laodiceia, ele diz assim, ó, quem dera que fosses frio ou quente, mas porquanto és morno, vomitar-te-ei. Aí o morno se compara à indiferença espiritual. E comentamos naquela lição em que aquele que é indiferente espiritualmente, ele se sente acima, né, de toda e qualquer verdade. Né? Nenhuma verdade o atinge, porque ele se sente acima, ele está completamente insensível às verdades espirituais. E nesta lição desta semana, nós estaremos trabalhando sobre a vigilância espiritual, que é justamente um dos antídotos ou um dos caminhos para que o crente não possa cair neste caminho da indiferença espiritual. E o texto base para a nossa lição está em Mateus, no capítulo 24, versículos 45 ao 51,
que é justamente o sermão escatológico, né? Nós temos o maior sermão escatológico de Jesus, né? Descrito aqui em Mateus, no capítulo 24, capítulo 25, são sermões que o Senhor Jesus dá ali aos seus discípulos. O capítulo 24, versículo 1, nos mostra a ocasião em que se deu este sermão. Ele diz, capítulo 24, versículo 1, diz o seguinte: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Versículo 2, Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Na verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, o mestre já começa a dizer aos seus discípulos sobre a destruição do templo, que nós conhecemos pela história, se deu no ano de 70 depois de Cristo, quando o imperador Tito, né, o general Tito, até então general, depois tornou-se imperador, vai e destrói o templo de Jerusalém. Então, evangelista Valber, esse capítulo 24, capítulo 25, claro, embora que a nossa lição ela dê um recorte exclusivamente nesta parábola dos dois servos, né? Alguns autores dizem que é um servo sob duas perspectivas, outros dizem que são dois servos. Bem, não interessa se seja um servo em duas perspectivas ou dois servos. O mais importante é a lição que esta parábola tem a nos trazer. Então, irmão Valber, capítulo 24, 25, a parábola dos dois servos, ou a parábola de um servo em duas perspectivas, é uma parábola que vem ser desenvolvida justamente dentro de um contexto escatológico. Exatamente, pastor. Me permita colaborar um pouco mais com essa perspectiva escatológica, né? Ainda como palavras introdutórias, considerações iniciais no estudo dessa lição. Eu costumo dizer que a escatologia bíblica nasce da pergunta que vai ser feita pelos discípulos. O senhor leu o capítulo 24 de Mateus, Isso. Versículos 1 e 2, que falam sobre a destruição do templo, como o senhor disse, não deixou de ser uma profecia, não deixou de ser uma palavra profética, porque cumpriu-se num futuro, ainda que num futuro breve, 40 anos depois, mais ou menos, a ascensão de Cristo. Mas no versículo 3, pastor, está escrito o seguinte: e estando assentado no Monte das Oliveiras, é interessante o quanto esse Monte das Oliveiras aparece, né, em toda a Bíblia Sagrada. Diz assim: chegaram-se a ele, a Jesus, os seus discípulos em particular, dizendo. Então foi uma aula de escatologia particular, né, que Jesus deu para os seus 12. Dizendo o seguinte: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, a partir daqui, o sermão profético ou escatológico é desencadeado a partir dessa pergunta dos discípulos, que eles perguntam: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá, primeiro da tua vinda e depois do fim do mundo. O que a gente já entende, ainda que algumas linhas teológicas discordem, a gente entende que são dois eventos distintos. Uma coisa é a vinda de Cristo e outra coisa é o fim do mundo. E a partir daí, então, o Senhor Jesus Cristo, o mestre, ele começa a falar sobre os sinais da vinda de Cristo, da sua própria vinda, e também começa a tratar de assuntos referentes. Os sinais são anteriores à vinda dele propriamente dita, e depois também começa a falar sobre temas, assuntos relacionados a coisas que vão acontecer depois da vinda de Cristo, não é? Como, por exemplo, o que vai acontecer na grande tribulação, como, por exemplo, o que vai acontecer no final da grande tribulação, que é o juízo das nações. Então, Jesus projeta nos horizontes futuros, não é isso, todo o seu sermão escatológico. E essa perspectiva, essa consciência que nós temos, baseado no sermão profético de Jesus, do futuro, daquilo que ainda está por vir, faz com que nós, no presente, venhamos a ter uma vida de vigilância, venhamos a ter uma vida de santidade, venhamos a ter uma vida de obediência, venhamos a ter uma vida cautelosa, justamente para não sermos apanhados pela vinda de Cristo, de surpresa, não é? E terminar sofrendo os flagelos da grande tribulação e uma possível condenação eterna. Interessante o senhor pontuar aí sobre o Monte das Oliveiras, né? O Monte das Oliveiras, no sermão escatológico de Jesus, foi lá onde ele proferiu seu maior sermão escatológico, né? O Monte das Oliveiras, ele tem um papel fundamental no desenvolvimento da história escatológica
do próprio Senhor Jesus. Veja que é no Monte das Oliveiras, o texto diz, capítulo 24, versículo 3, que ele senta com os seus discípulos para falar sobre as últimas coisas. É no Monte das Oliveiras que ele sobe aos céus, lá Atos, capítulo 1, versículo 12, é a partir do Monte das Oliveiras que ele sobe, e é justamente no Monte das Oliveiras que ele vai descer. Exato. Vai descer no final da grande tribulação. Isso você pode observar lá no livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Então, foi no Monte das Oliveiras que ele deu o maior sermão escatológico, foi a partir do Monte das Oliveiras que ele subiu, e é justamente no Monte das Oliveiras que ele vai descer, né, para a segunda fase da sua segunda vinda, né, irmão Sérgio Jeremias? Que é assim como está descrito pela Escritura, né? A vinda do Senhor será, a segunda vinda será em duas fases. A primeira, Jesus já veio, que foi o momento onde ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, mas a segunda fase, a segunda vinda se dará em duas fases. A primeira vinda, a primeira fase da segunda vinda, que é o arrebatamento da igreja, que é justamente esse sermão específico, essa parábola está dentro dessa perspectiva, né? E a segunda fase da segunda vinda que está aplicada diretamente à figura da nação de Israel. Exatamente, pastor Nadir Jackson, nosso caro telespectador, e há de convir que o Monte das Oliveiras está relacionado às duas fases da segunda vinda de Jesus, mas no Antigo Testamento não havia assim tanta preocupação em delimitar, em separar um dos eventos. E aí, como o pastor Nadir Jackson falou, o Monte das Oliveiras está relacionado em todos os eventos, ou boa parte dos eventos, principalmente da segunda vinda de Jesus. E como as parábolas, elas têm três momentos, tem a questão da ocasião, que seria as razões pelas quais Jesus citaria as parábolas, e depois dessa questão da razão pela qual vem a própria narrativa, e aí a aplicação espiritual. E aí, desse contexto do sermão profético, como bem já falou aqui o pastor Nadir Jackson, o evangelista Valber, é que não somente a parábola hoje em foco, mas outras parábolas, porque o conteúdo da lição em apreço, ela justapõe alguns eventos, justapõe exatamente alguns ensinos, um bloco de ensinos de Jesus voltados ou relacionados à sua segunda vinda. Basta dizer que outras parábolas que ainda vamos ver, que é as parábolas das 10 virgens, como as parábolas dos talentos, e esta aqui, como outras demais, abordando diversos temas, como a fidelidade, como a vigilância, que é a lição em foco. Então, a lição de hoje, a parábola que estamos estudando, está no foco deste contexto que tem como base o sermão da montanha, o Monte, né, das Oliveiras, como já foi mencionado. Agora, irmão Valber, é fato que há muitas verdades que são proferidas pelo mestre aqui no capítulo 24, versículo 20 e capítulo 25, sim, são verdades que se aplicam exclusivamente a Israel. Isso. Ok? Nós temos, por exemplo, sobre a questão da grande tribulação. Na grande tribulação, acreditamos perfeitamente, né? Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, vai dizer que Deus nos livra da ira futura, nós não vamos passar pela grande tribulação, né? Apocalipse também, no capítulo 3, também vai nos falar sobre isso também, que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, tem há verdades aqui que são aplicáveis exclusivamente à nação de Israel. Mas o texto em foco, né, que é a parábola dos servos que nós estamos estudando, é uma parábola que tanto se aplica à nação de Israel enquanto nação, enquanto objeto da escatologia bíblica, ele é o relógio da escatologia bíblica, aqui especificamente no capítulo 24, mas também se aplica à igreja, né? Porque aqui ele atenta para a vigilância do servo na volta do seu Senhor. Isso, pastor. Nós precisamos nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo, quando ele disse: tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Claro que, na época que Paulo proferia essas palavras, a Bíblia se resumia apenas ao Antigo Testamento. Mas nós que vivemos numa época posterior ao fechamento do cânon bíblico, inclusive do Novo Testamento, podemos dizer que tudo quanto foi escrito em todo o Antigo e Novo Testamento, isso, para o nosso ensino foi escrito. Então, não há dúvida que essa parábola dos dois servos ou do servo, em duas perspectivas, traz um proveito, uma aplicação, porque Jesus jamais proferiu qualquer palavra, ou parábolas também, sem um propósito, sem um objetivo. Sempre houve
objetivos morais e espirituais. Claro que essa parábola aqui em apreço serve para Israel, mas serve também principalmente para nós enquanto igreja, para que a gente não seja apanhado pela vinda de Cristo de maneira surpreendente, não é? E não venhamos a sofrer, como eu já disse aqui, os flagelos da grande tribulação, e nós cremos pela Bíblia que nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então, nós lemos essa parábola com um sentimento, para que essa parábola gere um sentimento de temor em nós, nos impulsione a estarmos preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que a gente nem passe pela grande tribulação e muito menos venhamos a passar ou a sofrer uma possível condenação. Porque nós vamos ver, eu creio que a gente ainda está em considerações iniciais, que a punição para aquele que porventura for um servo mau, um servo negligente, é uma punição que diz respeito à eternidade. Isso. Não diz respeito apenas a açoites para esta vida, sofrimentos para esta vida, não. Aqui a perspectiva do juízo e da punição é eterna. Então, eis a seriedade e a urgência de nós atentarmos para essa parábola e colocarmos em prática os ensinamentos que Jesus nos traz através dela. Até porque esta parábola ela está dentro de um contexto escatológico, então ela não poderia ter outro sentido a não ser escatológico. Claro que o Senhor Jesus pega fatos, né, e eventos do seu dia a dia, e a parábola é nada mais isso. Jesus pega fatos corriqueiros do dia a dia que ocorrem no dia a dia do povo, e a partir dessas figuras, Jesus introduz uma verdade, o que seria na nossa cultura a moral da história, né? A moral da história dentro da nossa cultura. Mas isso era muito comum no Oriente, né? Jesus fazer isso. Então, Jesus não está criando nenhuma ficção, Jesus não está inventando nada da cabeça dele, até porque se Jesus estivesse inventando, na verdade, ficaria até difícil para que as pessoas pudessem compreender. O que Jesus vai tratar são de situações, fato, que ocorrem na época, não quer dizer necessariamente naquele dia ou naquele instante, mas que ocorre constantemente, né, e que Jesus pega justamente o fato do servo, né, que Mateus chama de dolo, servo, mas que Lucas já vai falar sobre o mordomo, né, o oikonomos, aquele que está para administrar, né? Então, é dentro desse contexto que Jesus introduz esta parábola. Ela não tem outro sentido a não ser escatológico, embora que a figura que ele trata seja a figura do dia a dia. Mas, claro, nós estaremos comentando um pouco mais sobre os personagens da parábola depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade estudando a lição de número 10, que tem como título Precisamos de Vigilância Espiritual. Mas antes de nós continuarmos com o nosso comentário da lição, nós queremos apresentar aos nossos irmãos, né, o livro em comemoração, né, o livro que foi publicado em comemoração do nosso centenário, né, Assembleia de Deus em Pernambuco, um século de Pentecostes, né, esse livro ele vem narrando toda a história da nossa igreja, desde a sua fundação, né, até os nossos dias. Nós temos aqui falando sobre a igreja no Agreste, nós temos aqui a igreja que se firma e é confirmada e se amplia, ampliação por todo o Agreste, todo o sertão. Nós temos aqui capítulos que falam sobre os pastores cuidando do rebanho. Nós temos o capítulo sobre a expansão da igreja para o interior do estado, né? É um livro que tem mais de 600 páginas. Temos um capítulo específico falando sobre as missões, sobre cada cidade do interior do estado, como o trabalho iniciou, como se desenvolveu, como está o trabalho, com fotos, com mais de 800 fotos coloridas. Este livro você não encontrará em nenhuma editora do país. Você só encontrará este livro aqui neste telefone que está aparecendo aí no seu vídeo. Você pode contactar para adquirir. É um livro importante que todo professor de escola dominical
possa ter, todo obreiro possa ter em casa, que conta um pouco da história. Claro que não é toda a história, que um livro de 600 páginas não seria capaz de traduzir toda a história, né? Se fôssemos levar em consideração todo o trabalho, talvez um livro desse só desse para tratar um pouco da história de uma cidade. Nós temos aqui a narrativa de mais de 152 cidades que são narradas aqui, a sua história, fotos do templo. Então é importante que você que quer conhecer um pouco mais, né, sobre a história da sua igreja e os irmãos que moram fora, né, em outro estado, querem conhecer um pouco sobre o trabalho que é desenvolvido aqui em Pernambuco, a história da igreja de Pernambuco, não deixe de adquirir este exemplar. Você vai se surpreender. Quando você ligar e procurar saber o preço, você vai se surpreender que não há preço dentro desse material, papel couché, dentro dessa qualidade, material de luxo, nesse preço que está sendo oferecido, que o objetivo, na verdade, é mais pedagógico, é mais educacional do que estritamente comercial. Além de adquirir o livro, nós temos também, né, a Bíblia do Centenário, e tanto o livro quanto a Bíblia do Centenário temos alguns exemplares ainda. Se você ainda não adquiriu, corra para adquirir. Nós temos ela, essa que eu tenho aqui é rosa, mas tem ela também na cor púrpura, né? E temos ela também aqui, essa aqui marrom, mas tem ela na cor preta e na cor azul marinho. Essa é letra grande, né, um pouco mais espessa, mas temos também esta Bíblia em slim, um pouco mais fina. E o bom é que nesta Bíblia, qual o diferencial desta Bíblia para as outras Bíblias? É uma Bíblia de estudo? Não, não é uma Bíblia de estudo. É uma Bíblia que ela vem com encarte. Se você diz assim, não, este livro é muitas páginas, não quero, mas eu quero uma lembrança do centenário. Então você pode adquirir a Bíblia, tem um encartezinho aqui que traz uma síntese da história da nossa igreja aqui no estado de Pernambuco. Além de você ter um texto em letra grande, se você optar pela letra grande, e gratuitamente você vem com a harpa cristã. Então não precisa você comprar uma harpa, porque a Bíblia já vem com a harpa cristã. Então não perca a oportunidade, restam apenas alguns exemplares. Corra, ligue para esse telefone aqui que está aparecendo no seu vídeo e adquira o seu material, a sua Bíblia do Centenário e o livro que conta a história da nossa igreja. Mas, evangelista Valber, estávamos comentando, né, no bloco passado, né, dando uma introdução sobre o capítulo 24, a questão da escatologia bíblica, né? Mas vamos especificamente agora tratar, e muito mais o texto é aplicável à igreja, porque o texto evoca a questão da vigilância espiritual, né? Jesus disse que o dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mateus 24 e 36. Mas isso se aplica muito mais à igreja, porque a igreja espera a vinda de Cristo iminente. Em relação a Israel, se aplica também, mas Israel, pelo menos escatologicamente, né, ele tem um parâmetro que é o arrebatamento da igreja, que vai iniciar a tribulação, e à luz do texto de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27, sabe-se que são 7 anos até a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Então esse texto é muito mais presente, né, para a igreja, que não se pode cronometrar, não se pode, embora muitas pessoas aí fora tentam fazer cálculos mirabolantes, né, e hermenêuticas forçadas, né, do texto para dizer que Jesus viria tal ano, e nada disso se confirmou, porque a vinda do Senhor ela é descrita aqui de maneira iminente e é nessa perspectiva que a igreja aguarda. Exatamente, pastor. O fato é que Jesus virá, né? Independente da data, isso não nos preocupa tanto, mas ele virá. E ele deixou os sinais que antecederiam essa vinda, esses sinais que denunciariam a proximidade dessa vinda. Esses sinais todos estão acontecendo e estão aumentando de intensidade, o que é um indicativo muito claro que Jesus virá e ele breve virá. Então, a parábola diz respeito principalmente a nós que estamos nos preparando para este evento, porque Israel, infelizmente, a maioria dos israelitas não reconhecem Jesus como o Cristo, o Jesus da Bíblia, o Jesus que é Deus, não é isso, encarnado. Eles não reconhecem ele como o Messias e, portanto, infelizmente, deixarão para reconhecer no final da grande tribulação. A grande tribulação servirá para isso também, para conduzir os israelitas ao arrependimento.
Então, essa parábola está relacionada principalmente a nós cristãos, principalmente a nós enquanto igreja. E a parábola, pastor, começa, capítulo 24, versículo 45, dizendo o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Então, identificando os personagens da parábola, nós temos aqui primeiro o servo e nós temos depois o Senhor. Este servo, numa primeira perspectiva, é um servo fiel e é um servo prudente. Servo aqui, Mateus vai usar o termo doulos, ou seja, um escravo, literalmente. É claro que é um escravo voluntário. Então, esse servo, ele não é um servo qualquer, porque ele está sendo procurado. Jesus pergunta, quem? Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Então, esse servo se destaca dentre os demais servos. Ele é encontrado pelo seu Senhor como sendo um servo fiel e um servo prudente, ou seja, um servo cuidadoso, um servo sábio. E este servo aqui nós podemos identificar como todo cristão, porque a partir da regeneração todos nós passamos a ser servos de Deus. Então, todo cristão que é diligente, que é fiel e que é prudente é identificado nessa parábola com este servo. Depois vem o Senhor, e não há dúvida que este Senhor se refere ao próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? E, inclusive, os tradutores aqui para o português colocaram o Senhor aqui com S maiúsculo, não é? Mostrando claramente que esse Senhor diz respeito a Jesus, diz respeito a Cristo. E este Senhor, que é Cristo, por ver o procedimento fiel e prudente do seu servo, o nomeou, o indicou, o constituiu sobre a casa para dar sustento a seu tempo. Então, aqui está primeiro o servo, depois o Senhor, e depois nós vemos aí, talvez o mesmo servo numa outra perspectiva, em caso dele começar fiel e prudente e depois decair, se tornar um mau servo, isso por conta de uma falha de caráter, isso também forçado não, influenciado pelas circunstâncias, porque ele diz no versículo número 48, porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá e começa a espacar os seus conservos e a comer e a beber com os bebês, virá o senhor daquele servo num dia em que ele não espera e a hora em que ele não sabe. Então, há o bom servo, fiel e prudente, que se identifica com aqueles crentes que são fiéis, há o Senhor, que se identifica com Jesus, e há o mau servo, que se identifica com aqueles crentes que, infelizmente, vivem uma vida negligente, uma vida desleixada, uma vida relaxada do ponto de vista espiritual. Então, identificando aqui os personagens da parábola, é basicamente isso. Então, a gente vê, irmão Sérgio, que a responsabilidade dentro dessas duas perspectivas, do servo fiel e do servo mau, o investimento é o mesmo. Isso. Foi-lhe dado a responsabilidade de cuidar das coisas do seu Senhor. A diferença é a atitude do servo em relação à responsabilidade que lhe foi dada. Por exemplo, eu começo a me lembrar sobre Jesus, né? O Senhor Jesus, a Bíblia nos diz em Lucas, no capítulo 6, que o mestre, ele subiu ao monte, orou a noite inteira, e a Bíblia nos diz, capítulo 6, versículos 12, 13, diz o seguinte: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Observe, Jesus passou a noite inteira orando. Haviam discípulos, não haviam só 12 discípulos, haviam outros discípulos. E o texto diz, e escolheu 12 deles, ou seja, haviam mais, e desses que haviam, o texto não diz quantos, Jesus escolheu 12, e entre eles estava Judas. Né? Ninguém há de contestar aqui, ou quem é que tem a coragem de dizer que Jesus escolheu errado? Claro que ninguém. O investimento de Deus é o mesmo para todos. Agora, o que se vai fazer com esse investimento que Deus está dando vai depender de cada servo. Sim, senhor pastor. E esta é uma observação dentro da temática, a questão da administração. Porque a parábola a gente pode ver 3 momentos, pastor. Primeiro momento a gente vê a partida do Senhor e automaticamente a entrega da casa, a entrega da mordomia, a ausência do Senhor e, consequentemente, a administração dessa mordomia.
e depois a volta do patrão e aí a prestação de contas da mordomia. Isso. Então, aqui esses 3 momentos são importantes. A gente já sabe que Jesus já cumpriu aqui a sua primeira tarefa e deixou, como o senhor bem falou, o investimento para todos os crentes. Então, cada um de nós recebeu o investimento, ainda que em proporções diferentes, se aprende isso lá na parábola dos talentos, mas cada um tem a responsabilidade de administrar, na ausência do patrão, com a convicção de que ele voltará. E ele voltará a qualquer momento. É exatamente a expectativa em relação à volta do patrão que se destaca aqui os dois servos na perspectiva, como o senhor já explicou, porque há a perspectiva de 2 servos e a perspectiva de um servo em duas situações propostas pelo Senhor Jesus. E o que vai mostrar exatamente a diferença é essa expectativa dos servos. No primeiro momento, a gente vê aquele que administrou bem os recursos do seu senhor, a casa do seu senhor, e no retorno, na prestação de conta, ele consegue ser promovido. Em primeiro momento, ele é chamado de mordomo, né? Foi posto aqui, acho que pelo evangelista Valber, que não há contradição quando Mateus chama de dulos, de servo, porque todo mordomo é servo, embora todo servo não seja mordomo. Então, nem Lucas e nem não há contradição. Ele era um servo que se tornou mordomo. E é interessante que essa questão do mordomo é dada essa responsabilidade da administração, sempre ligado à prestação de contas. Exatamente. Vai prestar contas. Se administrou bem, vai ter o galardão. Se administrou mal, também vai ter o galardão. Aí eu lembro do texto de Romanos, né, que vai dizer que todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo, né? Todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todo crente comparecerá perante o tribunal. Aí Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 3 sobre os galardões, né? As obras, né, de ouro, prata e pedras preciosas. E também a obra de madeira, feno e palha, né? Que é 1 Coríntios 3, né? 1 Coríntios capítulo 3, para o professor que nos acompanha, né, está anotando, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículos 13 ao versículo 14, versículo 13 ao versículo 14, né, que o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a questão da provação do ouro, da prata, de pedras preciosas. Então, queridos irmãos, todos nós iremos prestar conta diante de Deus, né? Iremos prestar conta diante de Deus. O trabalho, o serviço na casa do Senhor é um serviço que já está na grande comissão, né, evangelista Valber? Quando o Senhor Jesus diz assim, ide, fazei discípulo todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a ideia do serviço, ela está ligada, aceitou a Cristo, já recebe o serviço. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58, diz assim, ó, sede firmes, constantes e sempre abundantes, onde? Na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, a responsabilidade é de todos os crentes se envolverem no trabalho. Exatamente, pastor. E o evangelista Sérgio Jeremias falou aqui algo que eu achei muito pertinente. Porque, veja, a parábola trata de 2 servos ou de um servo em 2 perspectivas. De forma que o primeiro servo é o servo fiel e prudente e o segundo servo é o servo mau, é o servo negligente. O que é que me chama a atenção? Ele disse que o que vai diferenciá-los é a perspectiva que eles têm em relação à vinda do seu Senhor para a prestação de contas. Porque, veja, enquanto o servo fiel e prudente parte do princípio de que o seu Senhor breve virá ou voltará a qualquer momento, e por isso ele está sempre vigilante, e por isso ele está sempre atento, o mau servo pensa consigo. O que está escrito no versículo número 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, veja, a perspectiva que ele tem em relação à vinda do seu Senhor para a prestação de contas. O que é que vai fazer? Vai influenciar no seu procedimento. Enquanto o servo fiel e prudente tinha a perspectiva de que o seu Senhor voltaria a qualquer momento, e por isso ele estava sempre servindo,
e ele foi bem-aventurado porque, quando o seu senhor voltou, o achou servindo assim, o mau servo, por ter a consciência, o sentimento de que o seu senhor demoraria, tardaria em vir, então ele começou, essa perspectiva errada, equivocada, começou a influenciar diretamente no seu presente, na sua prática diária. É tanto que ele começou a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os bêbados. Nós temos exemplos bíblicos disso, pastor. Por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um típico servo fiel e prudente. Por quê? Porque pelas grandezas das revelações que foi dada a ele, conforme ele mesmo disse, ele sabia que Jesus não voltaria na sua geração. Ele sabia que Jesus não voltaria no primeiro século. É tanto que está escrito, me permita corroborar, eu sei que o tempo é exíguo, né? Mas está escrito na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1, o seguinte: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está tratando sobre a vinda do Senhor, não é isso? E pela nossa reunião com Ele, fala do arrebatamento, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se, olha a consciência que ele tinha, não é? Se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes, ou seja, o apóstolo Paulo sabia que antes de Jesus voltar, eram necessários diversos eventos escatológicos acontecerem, né, sinais acontecerem, de forma que ele sabia, mas ele era fiel e prudente a tal ponto que quando ele vai falar sobre o arrebatamento, ele se inclui naqueles que seriam arrebatados. Não é? Ele se inclui entre os que estavam vivos, porque ele diz o seguinte, no capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, no versículo número 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, olha o Senhor voltando para a prestação de contas, de certa forma, sim, para os crentes também, ao tribunal de Cristo. Ele descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Ele se inclui. Ele é um servo fiel e prudente, que está servindo na perspectiva de que Jesus voltará a qualquer momento. Já os servos maus, não é isso? Eles podem ser apontados, e aí eu só quero citar, lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo número 3, que diz assim, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Veja o tipo de pessoa, veja o caráter dessas pessoas, não é? São escarnecedores que andam conforme as suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, ou seja, cadê a vinda de Cristo? Ele vai demorar, ele não vai vir agora, e por isso viviam dissolutamente. Então tem o servo fiel e prudente, que vivia na perspectiva imediata do retorno do seu Senhor, e tinha o mau servo, que viviam na perspectiva de que o seu Senhor ia demorar e, por isso, viviam uma vida relaxada, uma vida desleixada do ponto de vista espiritual, e isso comprometeu a sua salvação. É possível um crente salvo na pessoa de Jesus viver uma vida desleixada ou viver uma vida completamente distante da perspectiva da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta, seu programa Escola Bíblica Dominical, para o último bloco, né? Estamos estudando a lição de número 10, que tem como título Precisamos de Vigilância Espiritual. E no bloco anterior nós deixamos a pergunta, né? É possível um crente nascido de novo cair no mundo da negligência? É possível um crente que é chamado por Deus, é nascido de novo, é batizado, negligenciar as verdades espirituais? É possível, irmão Sérgio? Sim, pastor Nadir Jackson. A própria narrativa de Jesus, como a gente falou, que as parábolas de Jesus Cristo sempre foram citadas numa ocasião, geralmente uma circunstância fazia com que Jesus citava as parábolas, e isso deixa claro que o próprio Jesus tinha certeza e queria deixar os seus ouvintes convictos de que é possível alguém cair na negligência. Então, por isso é que o tema da lição é precisamos de vigilância, que é a qualidade, o estado de quem está sempre em alerta.
E Jesus Cristo deixa claro no texto áureo as razões pelas quais devemos estar vigilantes, e uma delas é o que está no texto áureo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, sabemos da vulnerabilidade, da fragilidade humana. Ninguém se acha perfeito ou extremamente justo. Já aprendemos em outra lição a questão do fariseu, da autojustiça. E Jesus nos ensinou que devemos estar sempre confiando na graça. Por isso é que o apóstolo Paulo, ele orienta seu filho na fé para que se fortificasse na graça, porque é o que nos vai dar respaldo para vencer a tentação, para nos manter de pé. E o ensino do Senhor Jesus Cristo é para que nós olhemos para aqueles dois servos. Volto à questão da perspectiva de dois servos. E é interessante dizer, pastor Nadir Jacques, evangelista Valber, que muito embora por questões pedagógicas as qualidades dos servos aparecem logo no começo da narrativa, mas é exatamente na administração da mordomia que essas qualidades, ou a qualidade ou o defeito, vai ser revelado. Perfeito. Então, Jesus já foi, cumpriu a sua tarefa, nos deixou como mordomos aqui na terra, e como nós vamos lidar com essa questão da mordomia é que vai demonstrar, é que vai firmar a questão da vigilância, e aí eu acredito que será o assunto para a próxima discussão, e será a questão do julgamento. Então, por isso, precisamos estar vigilantes, porque qualquer um de nós podemos cair no descuido e fazer a obra do Senhor relaxadamente e ter aí as consequências que volta-se aí ao defeito, né, que a característica que foi dado a este servo, chamando de mal, aquele que não cumpriu bem a sua mordomia. Isso aí é bem claro também no texto de Paulo. Paulo também usa essa mesma metodologia, né, embora, como o senhor falou, né, as características sejam ressaltadas logo no início do texto, mas é justamente na execução da administração que elas vão ser percebidas. E Paulo, quando vai falar sobre a visão que ele teve lá em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios capítulo 12, ele diz o seguinte, versículo 2, conheço um homem em Cristo em que 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Versículo 3, e sei que tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Versículo 6, porque se quiser gloriar-me, não serei inércio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Aí ele diz, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Ele vai narrar esse espinho na carne no versículo 7, mas essa conclusão ele só chega depois do versículo 10, quando Deus vai dizer, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele diz assim, versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Aí nessa conclusão é que ele vai entender, né, irmão Valber, que a revelação que ele teve, o arrebatamento que ele teve, ele disse, fora do corpo, não sei, se no corpo, não sei, ele chega à conclusão de que se Deus não respondeu às 3 orações que ele fez, e Deus disse, a minha graça te basta, ele diz, esse espinho me foi posto, por causa das grandezas das revelações. Exatamente, pastor. Somente fazendo um rápido repasso aqui, né, sempre para a gente se situar, já vimos o servo fiel e prudente, que é o crente fiel e prudente, o Senhor, que é Jesus, e o servo mau, que é o crente que, infelizmente, às vezes começa até fiel e prudente, mas com o passar do tempo termina negligenciando, termina se tornando um mau servo. Nós já vimos aqui que o que principalmente diferencia o servo fiel e prudente do servo mau é a perspectiva que os dois têm em relação à vinda do seu Senhor para a prestação de contas. Mas é preciso deixar também bem claro, pastor e irmão Sérgio, que o exercício fiel e prudente do serviço cristão, o crente que trabalha para o Senhor Jesus com fidelidade, com prudência, com dedicação, com amor, ele terá uma recompensa. Isso. Mas também é preciso que se deixe claro que a maldade, não é, no serviço cristão terá também a sua recompensa. Porque, veja, o fiel e prudente foi recompensado.
poderia vir a ser recompensado, porque está escrito no versículo 47, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens, ou seja, haverá um galardão para a sua fidelidade e para a sua prudência. O crente que está fazendo a obra do Senhor, ele precisa fazer com a consciência de que, apesar de a gente não merecer, não é, aqueles que fizerem o trabalho do Senhor Jesus, seja qual for, do mais simples ao maior, não é, ele vai receber uma recompensa da parte de Deus. Ele vai ser galardoado, não importa se receber 1 talento ou 5, não é, 2 talentos ou 5. Não é? Se granjear, se trabalhar, se for fiel, vai receber a recompensa da parte do Senhor. Mas também é preciso que se diga, pastor, que aqueles que porventura negligenciarem a obra de Deus, não fizerem com dedicação, não fizerem com cuidado, não fizerem com amor, não fizerem com gratidão, não fizerem com reconhecimento, não fizerem em retribuição aquilo que Jesus fez por eles na cruz do Calvário, eles também receberão a recompensa. E a recompensa vai ser a condenação. A coisa é tão séria que a gente pode chegar à conclusão de que não é apenas o adúltero, ou o feiticeiro, ou o idólatra, ou o roubador que perderá o céu. O negligente também, porque ele está dizendo aqui, com todas as letras, não é? No versículo 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, veja qual vai ser a recompensa no versículo de número 51. Não é? Ele diz o seguinte: e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Por que esse mau servo era hipócrita? Porque ele era um servo na presença do seu senhor e era outro servo na ausência do seu senhor. Então ele fazia para manter as aparências e não movido por uma essência cristã, uma essência espiritual. E aí desperta uma curiosidade, o seguinte, o servo negligente ainda em duas perspectivas, né? Pois não. Você tem o servo aqui caracterizado tacitamente como mau, e não só ele é caracterizado como mau, mas ele se descreve o que é que ele faz. Isso. E o destino aqui que o texto dá a ele, na interpretação, é o inferno. Não tem outro. Não tem outro. Diferente daquele outro servo, que por uma situação ou por outra, não com essas qualificações de maldade, que é descrito lá em 1 Coríntios, que a gente falou, capítulo 3, que sua obra vai se comparar, capítulo 3, versículos 12, que diz assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, feno, madeira e palha, a obra de cada um se manifestará no dia, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Nesse caso aqui específico tratado por Paulo, o cristão foi arrebatado. Isso. Mas quando foi para o fogo do juízo de Deus, ele não vai receber galardão, mas o texto dele vai ser salvo como que pelo fogo. É interessante, pastor, que esse como que pelo fogo, lá no original é como alguém que está saltando uma fogueira. Ou seja, é alguém que escapou por pouco, né? Escapou por pouco, veja, foi arrebatado. Já este servo aí, pelo próprio caráter dele, embora tenha o título de servo, mas pelo próprio caráter dele, ele se assemelha muito àquele que Paulo falou em 1 Coríntios 5 e 9, que diz assim, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 5, rapidamente, né, o nosso tempo já está indo embora, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 9, 10 e 11, diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque não vos seria necessário sair do mundo. Vos seria necessário sair do mundo, melhor dizendo. Mas agora vos escrevi que não vos associasseis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bebarrão, roubador, com tal nem ainda comais. Então, o caráter desse servo mau aí é justamente o caráter desse indivíduo aqui que o apóstolo Paulo diz assim, dizendo-se irmão. Paulo está dizendo, ele está entre nós, mas não é dos nossos. Exatamente, pastor. E é interessante, somente enfatizando um pouco mais, irmão Sérgio, pastor, a punição para o mal aqui, é de tal forma contundente que diz assim no versículo 51, e separá-lo-á. Essa palavra está traduzida numa versão mais popular, que é a nova tradução na linguagem de hoje,
e o cortará em pedaços. Veja o que é que o Senhor vai fazer por conta, não de pecados escandalosos, mas por conta da negligência, tão somente. E o cortará em pedaços e destinará a sua parte com os hipócritas. Essa punição, pastor, voltando também para os servos, se repete, claro que isso é um assunto para uma outra lição, em Mateus 25 e 26, quando diz assim: e respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabias ou sabes que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Aí ele diz no versículo 30 a punição: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. E novamente diz: ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, a coisa é séria. E o próprio texto deixa claro, né, sobre o sofrimento eterno, que vai na contramão do ensino, ou dos ensinos dos grupos heterodoxos, que dizem que não há inferno, na verdade todo mundo será aniquilado, e o texto deixa claro que ali haverá prantos e ranger de dentes. Mas o nosso tempo já foi embora, irmão Sérgio, infelizmente, mas que lições nós podemos extrair dessa nossa abordagem para estar orientando o professor que nos acompanha? Caro telespectador e também aqueles que estão acompanhando ao programa pelas plataformas digitais, o último ensino de Jesus nesta parábola é que a prestação de conta é uma coisa certa. Sendo assim, cabe a cada um de nós exercer bem a mordomia, agir como aquele primeiro servo, com prudência, com sabedoria, e viver na iminência de que Jesus pode voltar a qualquer momento, em detrimento daquele que achava que o Senhor tardaria e começou, através do seu comportamento mau, a agir de forma que veio a perder. Enquanto o primeiro foi promovido, este último, o pastor, mostra que foi expulso da casa e as consequências foram desastrosas, e saiu, nossos queridos pastores já fizeram uma bela aplicação. Então, eu quero aqui agradecer. Pastor, a conclusão a que nós chegamos parece bem óbvia, não é? Mas é a que a parábola nos propõe, né? Que devemos ser servos fiéis e prudentes, diligentes. Seguimos o exemplo, por exemplo, do apóstolo Paulo, não é? E eu só vou citar o texto por conta do tempo, mas se você puder ler em casa o exemplo de servo fiel e prudente que foi o apóstolo Paulo, está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 4 a 10. Que não caiamos jamais na negligência, que busquemos diariamente uma renovação do nosso ânimo, isso para o serviço cristão, a fim de não perdermos a nossa salvação e termos corrido em vão. Prezado amigo, a vinda do Senhor é certa. Devemos, portanto, aguardá-la vigiando em todo o tempo, demonstrando a nossa fé em obediência e prudência, afastando-nos do pecado que antes praticávamos, a fim de não mancharmos as nossas vestes espirituais. Vigiemos, pois, aquele dia e hora ninguém sabe. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de um programa tão maravilhoso, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a sua bênção sobre cada um de nós. Evangelista Valber, vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por mais um programa gravado, para a honra e a glória do teu nome, Senhor, também para a edificação da tua igreja. Te rogamos a tua bênção sobre o anjo da igreja, o pastor Ailton José Alves, sobre a superintendência da escola dominical, sobre todas as direções, professores e alunos de escola dominicais. Te pedimos a tua bênção, Pai, para que nós, à semelhança desse servo fiel e prudente, possamos trabalhar para ti, com amor, com dedicação, com prudência, com fidelidade, com esmero, Senhor, sabendo que tu a qualquer momento voltarás para nos buscar e nos galardoar, Senhor, por aquilo que fizemos para ti. Nos ajuda, nos dá da tua graça e nos usa, Senhor, apesar de todas as nossas limitações e defeitos. Te pedimos tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos que precisamos de vigilância espiritual. Na próxima semana estudaremos a 11ª lição com o tema Despertemos para a vinda do grande rei. Se você deseja participar do nosso programa, é muito fácil. Basta nos enviar um e-mail para o ebd@rbc1.com.br ou uma mensagem de texto pelo WhatsApp.
O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar sexta e sábado às 10 horas da noite e no domingo às 7h30 da manhã. Também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.